Signo de Leão, bem-vindas e bem-vindos. Vamos à sua previsão semanal, mensagens, orientações e inspirações do tarô e oráculos para os leoninos. Para quem não me conhece ainda, está aqui pela primeira vez, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site para você dar uma olhadinha e conhecer um pouquinho mais o meu trabalho. E aí você pode agendar comigo, seja leitura de tarô, com foco em trabalho, vida profissional, leitura de registros acásticos, mapa do autoconhecimento ou então a mesa radiônica ou a constelação familiar sistêmica. Dá uma olhadinha lá, tá tudo bem explicadinho, ok? Vamos então à sua leitura, signo de Leão. Leão, uma energia para a sua semana. Lembrando que no vídeo do mês de maio, que eu já publiquei, tem o vídeo de maio e tem o vídeo da segunda quinzena de maio, são vídeos complementares. Dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui. E também no final, na playlist do seu signo, você tinha a terceira semana de maio marcada pela carta do diabo. E o diabo, ele pode falar de prisão, quando a gente se sente um pouco aprisionado, né? Os vícios, às vezes o ego, um certo aprisionamento, mas ao mesmo tempo, se você conseguir se liberar desse vício, desse comportamento, às vezes meio compulsivo, a gente tem uma potência de crescimento. Né? Isso era a carta do diabo. Às vezes a gente fica colocando culpa no externo, a gente fica delegando a culpa, né? Ah, mas por causa de... foi fulano que fez isso, foi fulano que me mandou embora, porque minha mãe fez aquilo lá há 50 mil anos atrás, porque é a culpa do meu pai que me abandonou. Ah, porque se não tivesse acontecido tal coisa, não teria sido desse jeito. Então tudo isso são bodes expiatórios que a gente vai colocando, que é a carta do diabo, que isso vai drenando, minando a nossa potência real, porque a história que a gente conta vai fazendo com que a gente vai ficando cada vez mais para baixo e a gente vai nos despotencializando quando a gente dá o poder da nossa vida na mão dos outros. Entende? Não estou falando que é para entrar numa coisa de negação, finge que tudo foi bonito e legal. Não, não foi, né? Mas aquilo que aconteceu não te define. Pelo contrário, aquilo que aconteceu para que você tivesse a força que você tem hoje para dar um próximo passo de superação, que é esse diabo, esse crescimento. Sabe aquela história, o que não me mata me fortalece? É isso, tá, Leão? Então é uma semana marcada pelo diabo de juntar todas as coisas que deram errado, como se fosse bota num grande saco plástico e daí usa como jump, sabe aquela coisa de jump? Tipo uma bola, né, para você se impulsionar para o próximo passo, para o próximo patamar, tá? Começando com uma carta aqui para Leão, temperança. Uma semana de equilíbrio. Uma semana para você equilibrar o quê? O passado com o futuro que eu quero construir. Né? De que forma eu equilibro? Não dá para deletar o passado, né, e pensar só no futuro. Não, é nesse meio termo que o presente acontece. O anjo, ele tá bem aqui no centro, ele tá bem centrado. Então, o que eu faço essa semana, no aqui e agora, que vai moldar, que vai modelar o meu futuro? Sem esquecer, sem jogar o passado fora. Não, não se trata disso, mas é como se você fosse reciclar, ressignificar o passado e a partir daí, a partir dessa alquimia, eu crio um futuro, crio uma nova perspectiva de futuro. Ou sonhos que não se realizaram lá atrás, de que forma que eu remasterizo isso para que algo no futuro se faça. Não, meu sonho era ser bailarina. Já estou com 50 anos, não vou mais ser bailarina. Ok, mas ainda faz sentido ser bailarina? Não, não faz mais. Só que o que tinha nesse ser bailarina que era tão importante? Às vezes não era
o balé em si, mas é a sensação que isso te trazia lá na infância. E aí é isso que você ressignifica e você projeta para o futuro. Essa carta, temperança. A letra Nun. A letra aqui é em aramaico, tá, gente? A letra Nun tá falando de consciência desperta diante do embotamento do corpo. Consciência desperta diante do embotamento do corpo. O que é o embotamento do corpo? Quando eu fico muito tempo parada sem fazer nada, né? Penso, sinto, mas não faço nada, tô só sentada. E aqui tá falando, coloca o corpo em movimento, sai, vai passear, vai fazer uma caminhada, vai dançar, vai fazer alguma atividade física. É importante, tá? É importante. A gente está falando de uma inteligência, porque as letras são inteligências, são blocos de energia, inteligências que a gente pode e precisa expandir na nossa vida, de unificar e não separar, não desagregar, mas pelo contrário, integrar. Que história que eu preciso integrar dentro de mim? Aquele passado que não aconteceu, aquele sonho que deu errado, aquela coisa que, né, aquela pessoa que eu não consegui namorar, sei lá, algo que aconteceu que não foi legal, não foi do jeito que eu imaginava, mas eu tenho que integrar isso dentro de mim, unificar. Tá? Ou às vezes pode ser uma situação difícil? Pode. Coisas que aconteceram que foram dolorosas? Sim. Mas eu tenho que integrar. Eu tenho que saber que aquilo faz parte da minha história. Se eu corto com uma faca, né, e falo assim, não, isso não. Como se fosse numa prisão. Coloco isso numa prisão, numa gaveta fechada, num cofre. Não quero nunca mais olhar para isso. Finge que não aconteceu. Aquilo vai dar um jeito, né, de reaparecer na sua vida para que possa ser integrado, porque aquela coisa faz parte da sua vida. Não tem como não fazer. Tá? A gente está falando de uma energia de escorpião. Escorpião faz o quê? Transmuta. Não é destruir, é transmutar. A gente está falando disso o tempo todo, né? Não é destruir, é transmutar. O que você precisa transmutar na sua vida essa semana? Um sonho, uma frustração, uma decepção, uma desilusão. Transmuta no aqui e agora para que o seu futuro seja possível. Senão você vai ficar preso no passado, como a carta do diabo que a gente trouxe na leitura mensal. Eu fico aprisionado no passado, colocando a culpa no passado. Qual é o seu poder sobre o passado? Nenhum. Então você dá o poder todo ao passado. Entendeu? Sendo que além do horizonte, lá nas montanhas, tem, né, tem uma coroa, tem um prêmio, tem, né, tem algo que pode ser conquistado, te esperando. Lá no futuro tem alguma coisa importante para você. Só que, de novo, tem que equilibrar isso de forma amorosa. E por que de forma amorosa? Porque ele tem esse triângulo no peito aqui, né? Esse triângulo é o símbolo da letra Dalat, que é a letra que fala de... que é a representação da tenda do encontro, né? Do lugar de encontro, do lugar de conexão, do lugar de harmonização. Então, é encontrar um lugar de harmonização, de encontro dessas histórias que eu conto, da minha vida. São histórias que eu conto. E talvez eu precise ver as coisas de um outro jeito. Essas histórias que aconteceram, eu preciso incorporá-las. E aí eu preciso enxergar aqui com o terceiro olho, né? Enxergar de um jeito diferente.
fácil? Não é fácil, gente. Não é fácil, mas é possível, tá? O que tem que evitar essa semana? O que Leão precisa evitar essa semana? Virou aqui. Falamos o tempo todo sobre isso, né? Chorar o leite derramado, ficar na frustração, ficar aqui no escuro, porque quebrou o vaso, porque caiu a água, porque não deu certo, porque, sei lá, algo não aconteceu, porque fulaninho não apareceu no encontro. Enfim, qualquer coisa que tenha sido. Sair da frustração. O que a gente tem que evitar essa semana? Evitar, de novo, ficar chorando pelo leite derramado. E aí, derramou o leite, limpa o fogão, faz o café, faz um chá, toma água, né? Não tô falando para engolir o choro, né? Algo aconteceu? Tá bom. Chora o que tem que chorar. Se despeça disso. Viva o luto pelo tempo que for necessário, né? Mas um luto saudável, faça uma boa despedida. Não aconteceu, ok. Próximo passo, né? O que eu faço agora? Como que pode melhorar? Ah, tá, por que quebrou? Né? Ah, porque sim, tá bom. Então, para que isso quebrou? Para que eu pudesse fazer de um jeito diferente. Porque às vezes a gente fica no porquê, né? Por que não deu certo? Por que isso? Por que aquilo? Mas o porquê só vai te levar para o passado. A pergunta não é essa. A pergunta é para quê? O para quê te leva para o futuro. Então é isso. Já viram na cultura japonesa? Tem às vezes. Eu sei que no Feng Shui fala que se alguma coisa quebrou, você joga fora porque aquilo lá não é para você usar copo rachado, né? Utensílios quebrados. No Feng Shui fala que isso tem uma energia ruim, né? Porque se quebrou era para quebrar e, enfim. Mas na cultura japonesa tem alguns concertos que se fazem quando o vaso está quebrado, trincado, eles juntam e daí eles colam, né? E passam nas fendas, nas fissuras, eles passam ouro. É uma técnica, acho que chama Kintsugi, eu não sei exatamente o nome, mas tem uma técnica, acho que é Kintsugi. Enfim, e aí eles colocam ouro nessas fissuras, onde ficou quebrado, né? Exatamente para quê? Né? Tem um significado, tem um sentido. Porque às vezes nem tudo está perdido. E é a partir dessas quebras, a partir dessas rachaduras que acontecem, dessas feridas que acontecem na nossa vida, é aí que existe um aprendizado, uma beleza. A beleza, eu não estou falando de ser sadomasoquista, né? Estou falando da beleza de aprender com aquilo, né? E tem um valor, porque o ouro é muito valioso, certo? Então, quando você preenche as cicatrizes com esse ouro, nessa técnica, a gente está falando de você valorizar as quebras, valorizar o que deu errado, valorizar os momentos de dor, de ferida. Né? Valorizar de novo, não significa que é legal, que é divertido e que é, ai, que maravilha. Não, valorizar significa dar valor. Tá? Dar valor para aquilo também. Que, de novo, a carta da temperança, eu equilíbrio, eu sei dosar o doce e o amargo da vida, os momentos de quebra e os momentos de construção. Tudo isso faz parte, tá junto no mesmo pacote. O que a gente tem que ativar? O que Leão precisa ativar essa semana? Leão precisa ativar essa semana julgamento. O que é esse julgamento? Reencarnação. Não que você vai reencarnar, é como se tivesse, né, um renascimento aqui. Eu vou viver uma nova vida.
É como se eu tivesse, né, num momento de útero, de temperança, de retemperar, reequilibrar, ressignificar tudo isso que a gente já falou, e agora eu tô nesse momento como se fosse intrauterino, para que eu possa nascer, para que talvez na semana que vem eu possa renascer. E não é a novela Renascer, né? É o seu renascimento. É para você ativar essa semana, Leão, a sua capacidade de ser outra pessoa, se permitir ser outra pessoa sem ficar se julgando tanto. Às vezes você pode estar numa vibe de super autocrítica. Ai, porque eu errei, ai, porque eu não dei certo, ai, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e fica nesse auto-julgamento. Ou fica dando muito ouvido ao julgamento das outras pessoas. Ou para algumas pessoas, talvez você fique julgando os outros, mas não vejo que seja esse o caso, tá? Você dá muita importância para o que os outros estão falando sobre você. E aí também, não deixa isso para lá. É uma nova fase, é uma nova vida. O que foi, foi. Agora é outra história. Talvez lá, sei lá, 10 anos atrás, você tinha um certo comportamento que é muito e as pessoas te julgavam de um jeito, te taxavam de, sei lá, exibida, de metida, de, sei lá, muquirana, qualquer coisa, né? E aí você é outra pessoa agora. É outra pessoa. Permita-se renascer, permita-se, né, ser uma nova pessoa, digamos assim. Lembra, alunação em escorpião, transmutação. A gente não acerta sempre. Às vezes a gente tem umas atitudes destrutivas, autodestrutivas, algumas coisas ruins que a gente fez, né, na nossa jornada. Não significa que você está carregando isso até agora. Você pode ser diferente. Enfim, você não precisa ficar aprisionado a quem você foi um dia também, sabe? Eu sempre falo, né? Já devo ter falado para vocês. A gente fala muito assim, você tem que ter uma nova visão, uma nova versão de si mesmo. Seja uma nova versão de si mesmo. Não se trata disso, tá? Ser uma nova versão melhorada, uma versão 3.0, uma versão de upgrade, não, né? Uma versão turbinada, não. Não vai adiantar você ser uma nova versão se você não tiver uma nova visão de si mesmo, uma nova visão de si mesmo. Não adianta você mudar a aparência, mudar de status, mudar de qualquer coisa, se na hora que você olha no espelho você não tem uma nova visão de você mesmo. E você fica o tempo todo se julgando. Ou o tempo todo se culpando ou se questionando. Por que que deu errado? Por que que não deu certo? Entendeu? Bom, entenderam, né? Bom, final. Aqui, vamos finalizar. O que Leão tem que prestar atenção essa semana? O que Leão precisa prestar atenção essa semana? Presta atenção no urso. O urso fala de força, sim, mas ele também fala de apego. O urso é territorialista, ele se apega, né? Ele defende o território, ele não deixa ninguém se aproximar. Presta atenção no quanto você às vezes se fecha e não deixa ninguém se aproximar de você. O quanto às vezes você fica bravo, né? Achando, sei lá o que, julgando alguma coisa. E a temperança tá falando, calma, vai com mais paz, mais de boa, né? Talvez é como se algumas pessoas têm feridas muito profundas e quando vem alguém já vai com pedra na mão ou já vai se defendendo, né? Porque o urso vai se defender. Então presta atenção no quanto você às vezes tem uma atitude reativa, como se fosse se defender, mas às vezes precisa tanto. Às vezes o outro não está te atacando. Às vezes a pessoa só quer se aproximar, só quer conversar, só quer te conhecer e você já está, né, numa postura às vezes armada.
tá? Então, presta atenção nisso. 10 de paus aqui. 10 de paus foi a sua carta da semana passada, né, Leão? Da semana passada. 10 de paus. Às vezes eu tô apegado, tô agarrado em algumas coisas que eu não quero largar. Só que isso vai ficando pesado e eu vou ficando com raiva, porque eu vou me sobrecarregando de atividades, vou me sobrecarregando emocionalmente, vou me sobrecarregando de histórias que eu conto pra mim mesmo. 10 de paus. E aí fica pesado, e aí fica pesado e eu fico bravo, né? Como esse urso aqui. Então, Leão, fica mais de boa, fica mais leve, não precisa pegar tão pesado assim. É a temperança, letra num. O embotamento do corpo, às vezes, pode estar muito tenso. E, de novo, tá falando de você relaxar um pouco mais, né? Distensionar a partir do corpo. A partir do corpo, tá? Então é isso, Leão. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta. E se precisar, vem fazer sua mesa radiônica, leitura de registros acásticos, constelação familiar. Dá uma olhadinha lá no site e a gente conversa.